homem à sua frente come ruidosamente, estalando a língua vez ou outra. Ora mastiga, ora fala, mal dando tempo para respirar. Trabalha há 2 décadas removendo animais mortos em estradas, residências e fazendo hora extra aos sábados no triturador. Esse é um trecho do livro Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia, e é o tema do nosso podcast de hoje. Nosso podcast Entre Vínculos. Eu tô com a Andréa Raquel, hoje é o dia 5 de fevereiro, é o 20º episódio, e você pode ouvir no site Recriando Vínculos, no Google Podcast e no Spotify. Oi, Andréa, tudo bem? Olá, tudo bem? Estamos vivos, talvez seja o mais importante nesse momento, com saúde, mas ainda muito afetados e afetadas por tudo que está acontecendo. Essa situação da pandemia, muitas discussões, muita violência simbólica nas relações do cotidiano. E até por conta disso, então, nós escolhemos o livro Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia, como você falou, né, Kitty? Para fazer uma reflexão sobre esse momento que nós estamos vivendo e sobre a obra desta escritora que nos encantou, né, Kitty? Então, Kitty vai fazer uma abertura, vai falar um pouquinho da Ana Paula Maia e dos livros que ela já publicou. Alguns estão sendo adaptados para a televisão, é isso? Bom, primeiro eu queria agradecer a dica, né? Foi você que me indicou esse livro. Eu falei, eu preciso ler alguma coisa. E a Andrea falou, olha, tem uma autora que eu li, que eu gostei bastante. E aí eu comprei o livro e amei. Fiquei com vontade de ler toda a obra dela. Então eu também fui pesquisar um pouco mais para entender quem é essa autora e aí eu descobri algumas coisas. Ela é jovem, ela tem em torno de 40 anos, ela nasceu no Rio de Janeiro e ela é filha de uma professora de português, neta de uma mulher que adorava contar histórias e ela acredita um pouco esse desejo de ser escritora a essas referências, né? Na adolescência, ela teve uma banda de rock, e aí ela diz então que ela começa mesmo a escrever quando ela vai fazer faculdade de ciências da computação, logo depois ela vai fazer faculdade de comunicação social também, mas é nesse momento que ela recupera esse interesse pela leitura, e nas férias, numa dessas férias da faculdade, em 2 meses e meio, ela escreve o seu primeiro livro, chamado O Habitante das Falhas Subterrâneas. Eu amei o nome, amei o título, já estou assim empolgada para ler. Vai ser uma das minhas próximas leituras. Ela lança esse livro em 2003 e ela diz que foi muito influenciada pelo escritor do livro O Apanhador no Campo de Centeio. E aí ela continua escrevendo um pouco dentro desse universo, né, o universo das profissões. Ela diz que no segundo livro dela já aparece a figura do personagem Edgar Wilson, que ela também diz que é uma influência do escritor Edgar Allan Poe, que tem um conto chamado William Wilson. Então ela fez uma mistura aí dos nomes e criou esse personagem que vai permear toda a obra dela. E aí depois ela tem uma trilogia, né? Então ela tem, depois que ela lança O Habitante das Falhas Subterrâneas em 2003, que é o seu primeiro livro, ela vai escrever A Guerra dos Bastardos em 2007. Depois ela lança Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, de 2009. Em 2011, ela lança O Trabalho Sujo dos Outros, seguido de um outro livro, que é o seu quarto livro, chamado Carvão Animal, que compõe uma trilogia, é a Saga dos Brutos. E aí ela continua trazendo um pouco desse universo com o livro De Gados e Homens. Em seguida ela publica
Assim na Terra como Embaixo da Terra, de 2017. Inclusive, ela ganha um prêmio com esse livro. Ela ganha o prêmio São Paulo de Literatura em 2018, como melhor romance do ano. E em 2019, ela publica esse livro que a gente está comentando hoje, que é o Enterre Seus Mortos, também premiado pelo Prêmio São Paulo de Literatura. Depois ela participa como roteirista e é autora de uma série que estreou ano passado na Globoplay, chamada Desalma. Pois é, só pelos títulos dos livros, né, a gente já tem uma ideia, quem não leu, quem não conhece, nunca ouviu falar na Ana Paula Maia, creio que só pelo título dos livros, por todos os títulos que você foi citando, já dá para imaginar o universo que ela discute ou que ela provoca, que ela propõe reflexões, né? Então, é esse universo de um funcionário do IML, de um trabalhador de abatedouro, de frigorífico, de um carcereiro, de um removedor de animais mortos, que é o caso desse livro Enterre Seus Mortos. Então, eu entendi que a Ana Paula Maia, vi algumas entrevistas dela no YouTube, em alguns programas, que ela traz a cena, né? Ela coloca para o leitor este universo desses trabalhadores que a gente poderia pensar assim, um universo brutalizado, né? Um universo no qual as pessoas vão talvez adquirindo uma certa insensibilidade, né? Um universo muito relacionado à morte mesmo, né? Então, nesse livro Enterre Seus Mortos, a gente acompanha esse personagem, o protagonista do livro, que é o Edgar Wilson, no trabalho dele nas estradas, recolhendo os animais mortos. E é muito interessante, a linguagem é bastante acessível, não é rebuscada, né? A gente não consegue parar de ler o livro. Eu senti desse modo, e você também, né, Kitty? Que a gente fica muito interessada no que vai acontecendo, no trabalho que ele realiza, e como é possível, para mim, a questão principal dessa obra, que eu acho que é muito contemporânea do que nós vivemos hoje, assim, é possível manter algum nível de humanização quando a gente vive uma realidade de brutalização? Eu acho interessante essa sua provocação, porque no livro essas discussões estão ali, né, permeando a narrativa, de uma forma sutil, mas que provocam mesmo a gente a refletir sobre essas questões de humanidade. Como é que a gente lida com a miséria, como é que a gente lida com a morte, como é que a gente lida com o sofrimento das outras pessoas. Então, eu fico pensando que não há uma resposta. Eu fico pensando que é muito mais uma provocação. E a Ana Paula me traz muito isso, assim, ela não traz respostas. Ela vai descrevendo, o texto dela é muito descritivo. Então a gente vai acompanhando a vida desses personagens, a gente vai, é muito visual, é como se você estivesse assistindo um filme. Muitas vezes a impressão que dá é essa. E ao assistir, entre aspas, esse filme, você vai fazendo reflexões, né? Não porque ela traga isso de uma forma direta, mas porque de alguma maneira você vai buscando essas referências dentro de você e pensando como seria para você esse trabalho, como você agiria naquela situação. Quer dizer, talvez também eu esteja trazendo esse modo de ver porque é uma realidade bem distante da minha, né? São trabalhos que, além de serem extremamente masculinos e de mão de obra mesmo, eu sou professora, né? Então, assim, são profissões muito diferentes, mas que
de alguma maneira, assim, me deixam muito curiosa e com vontade de saber mais. É muito interessante. Acho que dá para pensar muita coisa, né? Tudo isso que você falou, também pensei. Imaginar um filme conforme a gente vai lendo o livro é muito pertinente, eu concordo, também senti desse modo. Eu acho que, para mim também, assim, traz uma questão, o quanto nós somos determinados mesmo pelo, pelo contexto que vivemos. É exatamente isso que você estava falando, né? Você é professora, eu sou psicóloga. Em relação a estas profissões que a Ana Paula traz nos livros, nós somos muito privilegiadas. Então, somos pessoas do trabalho mais sensível, você é artista também. Então, nós, né, temos uma outra forma de viver, já nascemos muito próximas dessa outra forma de viver, que não tem nada a ver com o que ela traz nos livros, né? Com um trabalho braçal. Se a gente quiser ampliar, a gente pode pensar na construção civil, é um pouco menos distante. O que mais? A gente pode pensar em muitas outras profissões. Eu trabalho numa fábrica de siderurgia, né? Então é muito diferente os contextos, as realidades são muito diferentes. E essas realidades vão compondo as pessoas, vão construindo as pessoas. Então, pensar, se dar conta destas diferentes realidades, eu acho que é muito importante no contexto que a gente vive atualmente. Eu concordo super com você, porque possibilita a gente criar uma certa empatia, né? Assim, eu lembro que eu li também em algum momento, eu não sei se eu li ou se eu escutei uma entrevista dela, dizendo que ela teve num dos livros, eu penso que deve ser em um que ela conta de uma profissão de abater, do abatedouro, né? Que o Edgar Wilson trabalha no abatedouro. Ela diz que ela ficou com muita vontade de escrever essa história, ela estava num açougue comprando carne e se sentindo assim, ela disse que tinha uma fila e um certo mal-estar de estar nesse lugar e pensando como é que aquela carne tinha chegado lá, né? Que talvez se a gente tivesse que fazer todo o procedimento, talvez a gente se relacionasse realmente de uma maneira muito diferente com a alimentação, enfim, com o que a gente consome. E então ela vai buscar esse universo, né? Quem é a pessoa responsável por trazer esse alimento que eu posso comprar aqui de uma maneira despreocupada, né? Quer dizer, moralmente, eu vou lá, compro, não me preocupo com todas essas questões. Mas quando a gente vai acompanhando esse trabalho, né, que é no caso do livro que a gente leu, do Edgar Wilson, que ele recolhe os animais mortos. Quem é que recolhe esses animais, né? A gente pega o nosso saquinho de lixo, coloca ali na calçada e para a gente está tudo resolvido. Mas alguém tem que passar, pegar esse lixo, levar para o lixão, né? O trabalho das recicladoras, dos recicladores que estão ali separando. Então, são universos que, de certa maneira, a gente não é tão visível, não está tão próximo da gente. Então, a provocação da Ana Paula vem nesse sentido, né? De entender consequentemente, de entender a realidade dessas pessoas, os seus salários, o modo como vivem, como é que elas pagam aluguel, porque a gente sabe que são trabalhos muito mal remunerados. Então, ela vai trazendo um pouco disso tudo para a gente rever mesmo do quanto essas condições constroem o nosso individualismo, o nosso modo de ser, né? Do quanto essas profissões nos constroem. Então, em função disso que você está falando, do que a gente está conversando, acho que é importante acrescentar que eu compreendi a obra dela também trazendo um conflito moral. O esforço
que o personagem faz nesta obra Enterre Seus Mortos para manter os princípios de humanidade que ele tem. Eu não vou revelar qual é o conflito, talvez não seja oportuno, né? Mas ele encontra animais e ele encontra pessoas mortas. E ele, então, pelo próprio título do livro, dá para imaginar, ele faz questão de enterrar, porque ele tem este princípio de que é humano, é ético que sejam enterrados, que as pessoas sejam enterradas e que os animais também sejam recolhidos. E aí vai se desenvolver, então, um conflito durante o livro, que move o livro todo. A necessidade de manter a humanidade. Ele vive, então, num contexto desumanizante, bruto, lida com estas coisas, mas ele tem uma humanidade, princípios, valores éticos e morais, que ele luta. Na verdade, o livro é uma luta dele, dentre outras coisas, tem mais personagens o livro, mas estou sendo assim mais resumindo. Então, é uma luta para manter esses princípios morais, né? Então, eu acho que há esta oportunidade de refletir sobre os nossos princípios, quanto que a gente banca, né? Quanto que a gente é capaz de não se deixar levar, mover ou fazer a partir de uma ética bruta. Então, eu entendo que nós podemos pensar o que está acontecendo na sociedade hoje a partir desse livro, né? Eu acho, sim, que nós vivemos um mundo extremamente bruto, onde as relações humanas estão brutalizadas. E a pandemia nos revelou o tamanho dessa brutalidade. E há uma insensibilidade muito grande, a meu ver, e não só a meu ver, uma indiferença social em relação à pandemia e principalmente às mortes durante esta pandemia. Eu acho que isso nos traz, então, perguntas sobre a nossa própria capacidade de sentir e agir. Eu gosto muito dessa sua fala, porque o Edgar Wilson, ele é muito sutil, né? Porque diante dessa brutalidade, a gente consegue até desenhar, né? Cada um vai desenhar do seu jeito, mas a gente, com as nossas referências, vai trazendo um pouco das características físicas dele. E é realmente um homem bruto, mas ali ele tem uma sutileza de alma, né, que vai tocando a gente, assim. Então, é muito gostoso mesmo a gente perceber que onde pode estar esse afeto, né? De onde que vem? Então, diante dessa brutalidade toda, dessa insensibilidade toda que você está colocando aqui e que o livro traz também, né, dentro desse contexto, não só de trabalho dele, mas do próprio contexto social em que ele está inserido, dessa sutileza de alma, desse silêncio, desse escutar. Ele tem uma escuta muito presente, né? A gente vai sentindo durante a narrativa. Então, é isso, a gente consegue perceber essas sementes de humanidade que estão presentes em cada um e que a gente não pode deixar morrer, né? A gente percebe que realmente, assim, a gente vive num contexto devastador, destruidor, de desesperança mesmo, e aí, diante disso tudo, aonde é que a gente vai encontrar essas pequenas maneiras de acreditar? E eu acho que talvez esteja aí onde menos se espera, né?
dentro desses espaços onde a brutalidade está tão presente. Sim, quando eu digo que nós estamos vivendo um momento de brutalidade, eu estou querendo dizer que a, a política que nos conduz hoje é uma política de invisibilização do sofrimento da pandemia, do sofrimento dos enlutados pela pandemia, dos números das mortes de pessoas na pandemia. É uma política de indiferença à vida. Então, é uma política de desumanização. É uma política que conduz as pessoas a não sentirem. É o oposto da solidariedade. Então, é muito brutal. Sinceramente, eu acho tão brutal quanto a história do livro. É outro tipo de brutalidade. Então, é diferente em certos aspectos, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito parecido nesse sentido de que nós vivemos um tempo, uma era, em que vamos ficando anestesiados, achando natural, normal, que o Brasil volte para o mapa da fome e que as pessoas morram de Covid também, morrem de outras coisas de Covid, e que as pessoas não vão ter atendimento, e vamos nos acostumando com isso. Então, isso é brutal, isso é desumano. Frente a isso, o que você já colocou, eu aqui refaço e recoloco, como preservar a nossa humanidade. E o que seria, né, preservar a humanidade dentro de uma situação brutal como essa que nós estamos vivendo em todo o mundo, mas aqui eu estou falando do Brasil. Né? E eu acho, sim, que o Brasil está tendo uma política de brutalização maior do que os outros países em relação à pandemia. Uma política de saúde totalmente desorganizada, sem gestão, sem comando, cada um por si, e isso é desumano. Então, frente a isso, o que a gente pode fazer, acho que é o que tentamos fazer aqui nesse momento, né? Os lampejos de luz, sementes de humanização, como você disse, né, Kitty? Acho que a arte é o que temos de melhor para pensar essas coisas e para semear humanidades, para semear sensibilidades e empatia. Então, vou terminando com o último trecho de leitura aqui do livro. É isso, Kitty? Acrescenta algo? Eu queria acrescentar assim, é porque quando você estava falando, me veio muito a imagem do padre Júlio Lancelotti essa semana, quebrando as pedras que foram colocadas pelo governo, que inclusive no governo do Kassab, acho que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, não me lembro exatamente, ele criou também essas rampas anti-mendigo. E aí agora o Dória, né, seguindo esse péssimo exemplo, também está impedindo que as pessoas que não têm casa, que já não têm casa, que já não têm absolutamente nada, elas também não possam ficar nesses espaços públicos. E aí eu vi essa fotografia, essa imagem do Padre Júlio quebrando essas pedras. E aí eu acho que, assim, para mim, é essa semente de humanidade, né? Assim, acho que diz muito. Então eu queria finalizar a minha fala hoje deixando essa imagem do Padre Júlio como uma esperança mesmo, como uma inspiração dos nossos dias. Quando a gente estiver assim, bem desanimado, a gente lembra do Padre Júlio e vai, e caminha, e segue em frente. Assino embaixo. No momento, o Padre Júlio, para mim, é uma grande inspiração de humanidade, exatamente. Concordo. Vou terminar, então, com um trecho
do livro. O livro tem vários trechos onde o Edgar Wilson pensa, né? Nós vamos acompanhando uma espécie de reflexão dele. Todo nascimento é também um pouco de morte. Edgar já viu algumas criaturas nascerem mortas, outras morrerem horas depois. Sua consciência sobre o fim de todas as coisas tornou-se aguçada desde que abatia o gado e principalmente agora, ao recolher todas as espécies em qualquer parte. Assim como não teme o pôr do sol, Edgar Wilson entende que não deve temer a morte. Ambos ocorrem involuntariamente num fluxo contínuo. É isto. Este é um trecho de um parágrafo que não se encerra. É preciso ler o livro para entender com mais profundidade, com mais sabedoria do que se trata exatamente.